Exame toxicológico para motoristas de ônibus e caminhões volta a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo. Nova regra da Anvisa deve aumentar a venda de medicamentos sem prescrição médica. Rampas irregulares causam transtornos em Travessa de Santo André. Ministério da Saúde divulga novos casos de microcefalia no Brasil. E hoje tem agenda cultural. Quinta-feira, 21 de julho de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Uma jovem de 18 anos está desaparecida desde o último domingo. Raquel Esther Almeida Mendes foi vista pela última vez no terminal de Diadema por volta das 2 da tarde. Ela foi acompanhar o noivo que estava retornando ao interior. Segundo familiares, Raquel portava apenas a chave da casa, um cartão de ônibus e o celular, que só cai na caixa postal. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da moça pode entrar em contato com a família nos telefones 40 43 10 34 e 94533 9713 ou no 4º Distrito Policial da cidade que investiga o caso. O telefone é 40 43 65 78. Após polêmica, exame toxicológico para motorista de ônibus e caminhões volta a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo. O exame que detecta o uso de drogas por caminhoneiros e motoristas de ônibus passou a ser exigido nesta semana em São Paulo, após a Justiça Federal derrubar, na última sexta-feira, dia 15, uma liminar que suspendia o teste. Com isso, o Sistema Federal de Habilitação vai impedir a emissão de CNHs nas categorias C, D e E para caminhão, ônibus e carreta, respectivamente, no estado, caso não conste a aprovação no exame feito na rede credenciada pelo Denatran. A exigência do exame é válida apenas para renovar ou obter a CNH nessas categorias. Quem já possui carteira válida não precisa fazer o teste. O processo é feito mediante a coleta de cabelo, pelo ou unhas, com o objetivo de detectar o consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção. A relação da rede de coleta credenciada pode ser encontrada no site do Denatran e o custo do exame varia entre R$ 295 a R$ 380. O laudo, que demora em média 15 dias úteis para ficar pronto, deve ser apresentado no Detran no momento de renovação da habilitação e também na avaliação médica. Os motoristas que forem reprovados no exame terão que aguardar 3 meses para fazer uma nova tentativa. Atualmente existem quase 5,2 milhões de CNHs registradas nas categorias C, D e E no estado de São Paulo, que permitem conduzir caminhão, ônibus e carreta, respectivamente. A unidade da Rede Fácil, localizada no Paço Municipal de São Bernardo, vai ficar fechada, excepcionalmente, neste sábado, para manutenção. O serviço vai voltar a funcionar a partir de segunda-feira, dia 25 de julho, no horário normal, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 7 horas a 1 hora da tarde. A Rede Fácil é um sistema que centraliza em um mesmo local diversos serviços da Prefeitura. Desde que foi criada, em 2010, o objetivo é oferecer atendimento rápido e ágil para os moradores interessados em resolver pendências como pagamento de multas e segundas vias de IPTU e ISS. A Rede Fácil opera também com unidades descentralizadas com postos no bairro Assunção, Riacho Grande e Alvarenga. Além disso, os serviços podem ser solicitados pela internet, no site da Prefeitura ou por meio do aplicativo para celulares e tablets, VCSBC. Nova regra da Anvisa deve aumentar a venda de medicamentos sem prescrição médica. Quase todo mundo tem uma caixinha em casa de remédios que não precisam de receita médica.
Por exemplo, aquele que passa dor de cabeça, dor de estômago e tem aqueles até para dores musculares. A busca por essas drogas vem crescendo cada vez mais em todo o país. E a expectativa é que aumente ainda mais com a nova regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na última terça-feira, a diretora colegiada estabeleceu novas regras de enquadramento dos medicamentos que podem ser adquiridos pela população sem prescrição médica. Essa nova regra considera 7 critérios para enquadramento dos medicamentos, como tempo de comercialização, segurança, sintomas identificáveis, tempo de utilização, ser manejável pelo paciente, apresentar baixo potencial de risco e não apresentar dependência. A nova proposta passou por consulta pública no ano passado. Na época, cidadãos representantes da sociedade civil e do setor regulado tiveram 60 dias para enviar contribuições para o texto, que previa a revisão da norma atualmente vigente. E essa norma deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias e vai trazer prazos de adequação para que as empresas reenquadrem seus produtos como livres de prescrição. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC vai promover hoje uma discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Roberta Rossi em nosso Link Mais. Boa noite, Roberta. Você já está enquadrada. Boa noite, Darcio, e a todos que estão assistindo o J mais ABC desta quinta-feira. Eu estou aqui em Santo André, no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, onde daqui a pouco será debatido o Estatuto da Igualdade Racial. E aqui do meu lado está o coordenador, o Wellington Bocha, o coordenador do Grupo de Trabalho da Igualdade Racial. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o que vai ser debatido hoje aqui, Wellington. Boa noite às pessoas que estão assistindo a TV. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vinda de vocês prestigiar o nosso evento aqui, porque eu assumi a coordenação do consórcio no ano passado e desde então esse coletivo que está na organização desse consórcio intermunicipal de igualdade racial tem prezado a participação popular. Então nós realizamos uma série de seminários para a construção de uma cartilha de enfrentamento ao racismo. E nesse dia de hoje, após o fechamento da série de seminários de formatação da cartilha, nós vamos fazer um seminário para ver o que avançou de políticas públicas na região do Grande ABC e tentar consolidar um documento de acompanhamento das políticas que foram implantadas. As que foram implantadas, a gente precisa fazer uma manutenção delas, fazer uma nova adequação, um aprimoramento, e as que ainda estão para serem implantadas, a gente vê qual vai ser a maneira mais possível de realizar e consolidar a implantação dessa política pública. Então, hoje já chegaram algumas pessoas aqui para assistir o nosso debate. Eu acredito que em alguns minutos chegam mais por conta do horário de trabalho, então o trânsito dificulta, mas quando a gente tem o apoio da imprensa, um jornal sério, contribuindo com a divulgação do nosso trabalho, a atividade tem a ser muito mais rica por conta da participação e a publicidade que está sendo dado a esse evento. Muito obrigada, Wellington. De nada, e precisando nós estamos à disposição. Vou ficando por aqui, Roberta Rossi para o J mais ABC. Obrigado, Roberta. Veja no próximo bloco. Rampas irregulares causam transtornos em Travessa de Santo André. Ministério da Saúde divulga novos casos de microencefalia no Brasil. TSE divulga gastos de campanhas eleitorais. No próximo bloco, eu recebo também a advogada Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados. Confira também como fechou o dólar nesta quinta-feira. Continue conosco, o J mais ABC volta em instantes. Rampas irregulares causam transtornos em Travessa de Santo André. A Travessa São Sérgio, que faz encontro com as ruas do Bosque e Antônio Bastos, na Vila Bastos, em Santo André, está tomada por rampas irregulares. Elas foram construídas na sarjeta para facilitar o acesso à garagem das casas, mas acabaram avançando demais na pavimentação asfáltica. Em alguns casos, a extensão da obra chega a ocupar cerca de 1,5 metro da malha viária.
A pista é estreita, tem cerca de 5 metros de largura e, apesar de pouco movimentada, ela pode trazer sérios riscos ao motorista, que precisa dividir espaço com as rampas irregulares. Além das rampas irregulares, o motorista ainda pode se deparar com este vaso de plantas cimentado na rua, em frente à casa de número 48. Por lei, é proibido construir extensões da garagem em vias públicas. A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Santo André para saber quais providências serão tomadas, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. Agora temos a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, informou agora há pouquinho que vai apurar as irregularidades e que vai tomar as devidas medidas administrativas. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites de gastos de campanhas que poderão ser feitos por candidatos a prefeito e a vereador nas eleições deste ano. De acordo com o TSE, os pré-candidatos a prefeituras da região vão poder usar de R$ 222 mil a R$ 4.600.000 para as campanhas eleitorais. O limite dos gastos segue as regras da mini-reforma eleitoral sancionada no ano passado, que estabelece teto de 70% do maior gasto declarado na eleição anterior, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para o cargo de prefeito, o município que tem o maior limite de gastos de campanha é São Bernardo, por ter o maior contingente da região. Segundo a tabela, no primeiro turno, o gasto poderá ser em até R$ 4.600.000. No segundo turno, o valor cai para pouco mais de R$ 1.300.000. Em Santo André, o teto para o primeiro turno foi estipulado em R$ 3.300.000. Caso tenha o segundo turno, o valor será de R$ 998.700. Em seguida, aparece Diadema com teto estipulado de R$ 2.003.000 e R$ 609.500 para um eventual segundo turno. Na sequência, aparece São Caetano, cujo limite de gastos foi determinado em R$ 1.900.000. A cidade não conta com o segundo turno, já que tem apenas 128.454 eleitores aptos. A lei federal impede realização de segundo em municípios com menos de 200 mil eleitores. Em Mauá, as despesas com a campanha no pleito de outubro não poderão ultrapassar R$ 1.600.000 por candidato no primeiro turno e R$ 484.000 no segundo. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde também não há segundo turno, os gastos devem ficar abaixo de R$ 894.000 e R$ 221.800, respectivamente. Já para vereadores na região, os candidatos ao Legislativo de São Bernardo são os que poderão dispor de mais recursos, com limite de R$ 279.500 por campanha, seguido por São Caetano, Mauá, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O TSE alertou sobre a possibilidade de crescimento de casos de Caixa 2 nas eleições, uma vez que em muitas cidades os valores que poderão ser gastos serão bem menores do que nas eleições de 2012. O Ministério da Saúde divulga novos casos de microcefalia no Brasil. Em um novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, confirma que até o dia 16 de julho, o Brasil teve 1.709 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, com possibilidade de infecção congênita. Dos 1.709 casos, 267 foram confirmados por laboratório como algo específico para o Zika. O dado não representa fielmente o número total dos casos relacionados ao vírus, já que as mães que tiveram bebês com microcefalia também tiveram a infecção. No mesmo espaço de tempo, 354 mortes foram confirmadas com suspeita da doença após o parto ou durante a gravidez, o que representa 4,1% do total de notificações. Aproximadamente 102 foram confirmadas. Outros 192 continuam em investigação e 60 foram descartados. O Ministério da Saúde ressalta que as investigações continuam e abrangem a possível relação com o vírus Zika e outras infecções congênitas.
O dólar fechou em alta nesta quinta-feira. Na véspera, a moeda norte-americana havia caído 0,32%. Com isso, houve acúmulo de 2,13% no mês. Entretanto, no ano, a desvalorização acumulada é de 16,88%. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial teve alta de 1,02%, cotado a R$ 3,28. O euro encerrou a quinta-feira com valorização de 0,88%, vendido a R$ 3,61. E a Bovespa terminou em alta de 0,11%. Busto na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o famoso Largo da Estátua, em Santo André, será retirado do local. O busto do senador José Luiz Flacquer na Praça Embaixador Pedro de Toledo, um dos acessos da Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, sairá de cena no próximo domingo. A escultura, inaugurada 84 anos atrás, em 1º de maio de 1932, será temporariamente removida para que o bloco de mármore que a sustenta possa ser restaurado. Em 1971, a peça chegou a mudar de endereço. Foi para a frente do Banco do Brasil, na Rua Senador Flacquer. Mas no ano 2000, com a remodelação do Calçadão Oliveira Lima, ela regressou ao seu lugar de origem. O busto do senador, esculpido em bronze pelo artista Rigoletto Mattei, foi o terceiro construído na cidade. A imagem ficará sob os cuidados do Museu de Santo André, Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, até que a reforma da base de sustentação seja concluída. José Luiz Flacquer nasceu em Itu, interior de São Paulo, em 1854. Foi o signatário mais jovem na Convenção Republicana de sua cidade natal, em 1873. Na capital de São Paulo, formou-se médico e professor. Flacquer atuou como deputado, senador estadual e vereador de São Bernardo do Campo no ano de 1914. José Luiz Flacquer morreu em 1924, quando exercia novamente o cargo de senador estadual. E agora eu recebo na bancada do J+, a advogada, a doutora Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, para falar sobre recuperação judicial branca. Boa noite, seja bem-vinda novamente, doutora Andréa. Obrigada, Darcy, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer é todo nosso. O que significa essa recuperação branca? É novidade? Pois é, Darcy, é uma nomenclatura nova que o mercado ultimamente vem utilizando para designar aquela série de processos e procedimentos que a empresa pode realizar antes de pedir a recuperação judicial. Então, é uma organização da empresa olhar com carinho a gestão do seu negócio no momento de crise e de dificuldade e enxergar, dentro de diversas possibilidades, o que se pode ser renegociado de passivo, o que pode ser alongado de dívida, o que pode ser, por exemplo, recuperado da carga tributária das empresas. Muitas empresas buscam, chegam até no escritório já pleiteando e falam assim, olha, doutor, eu quero entrar com uma RJ, que é com uma recuperação judicial, que é, na verdade, a antiga concordata que existia no passado, né? Hoje em dia, a recuperação judicial ela é uma situação muito drástica para as empresas por causa das consequências. Então, nós sempre procuramos orientar os empresários a buscar essa recuperação branca que o mercado tem dito, mas que nada mais é do que uma série de procedimentos para que a empresa se recupere, na verdade, sem buscar o Poder Judiciário através de uma recuperação judicial. Darcy. Quer dizer que quando o financeiro acende a luz vermelha, já é tempo, então, de se entrar com essa recuperação branca. Sim. É um pré-estágio, digamos assim. Sim, na verdade, assim, a recuperação branca é justamente para aquelas empresas que estão assim, com uma dificuldade muito grande, que já estão com vontade ou com intenção de buscar uma recuperação judicial. A gente aconselha a recuperação branca antes da judicial, por quê? Porque quando você parte para fazer um acordo, um plano de pagamento no Poder Judiciário, se não cumprido esse plano de pagamento, uma das consequências mais drásticas é a falência da empresa. Então, é muito mais viável, muito mais plausível você conseguir negociar, você conseguir ajustar, readequar a sua atividade empresarial, organizar os passivos fora do Poder Judiciário, do que porque você não sofre esse risco de realmente encarar uma falência lá na frente. E existe algum levantamento que mostra quais os percentuais de empresas que se recuperam, ou mais ou menos, na recuperação branca ou na judicial? Então, Darcy, o que eu acho muito interessante comentar é o seguinte:
Esses empresários que estão pensando que a recuperação judicial é a melhor alternativa para se salvar, que tomem bastante cautela, porque estatisticamente, já até saiu nas principais mídias do setor, 1% apenas das empresas que ingressam no judiciário com a recuperação judicial tem sucesso no plano. Pouco, né, doutor? Muito pouco. Então, assim, é muito mais vantagem você contratar um profissional, um advogado que entenda de gestão, da sua confiança, junto com o seu contador, que é um ótimo parceiro para te ajudar nesse momento, e enxergar alguns pontos principais da empresa. Por exemplo, os seus contratos bancários, como a doutora Carolina Ferreira disse aqui na semana passada, existem possibilidades de se negociar os empréstimos bancários de capital de giro, todos os tipos de empréstimos bancários que sejam feitos. Na parte tributária também existem impostos que podem ser ressarcidos, gerando caixa para a empresa. Então, essa recuperação branca, como o mercado diz, é muito vantajosa em comparação com a recuperação judicial. Seria um pré-passo para a recuperação judicial, que às vezes ela nem acontece, na verdade, porque você consegue recuperar a empresa de uma forma mais fácil e mais vantajosa. Excelente alerta hoje para os empresários que, porventura, estejam caminhando para essa situação, né? Com certeza. Obrigado, doutora Juliana, por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada. Espero ter esclarecido para os telespectadores do J+. Boa noite. Uma boa noite. Veja a seguir as super dicas da nossa agenda cultural para esta sexta-feira. Confira também os destaques do futebol com o comentarista esportivo Marcos Bonechini. O J+ ABC volta em instantes. E vamos às principais notícias do futebol em nosso giro esportivo. E o Marcos Bonechini já está aqui. Ontem a gente falou que o Santos ia passar tranquilamente. Deu uma trupicada, que nem diz o outro, hein, Marcos? Boa noite. Boa noite, Dácia. É verdade, hein? A gente esperava um jogo fácil. Até porque o Gama é um time que não disputa nem a quarta divisão do Brasileiro. Mas está 1 ano e meio treinando para jogar contra o Santos. Haja treino, hein? E o 0-0 deu para o Gama aí o status de um bom time na Copa do Brasil. Verdade. Com destaque para o goleiro Maringá. O que ganhou respeitabilidade, esse goleiro aí. Exato. E agora o Santos, óbvio, tem um jogo da volta e na Vila Belmiro a gente sabe que a pegada é outra e o Santos provavelmente passe. Depois dessa previsão eu fico com medo até de falar alguma coisa, mas eu acho que vai rolar. O futebol é legal. É isso aí. Não é? E o São Paulo no Brasileirão, hein? Vai começar... Debandada geral, né? Que coisa, não? Muitos jogadores já saíram, Caleri, Ganso, enfim. E agora a possibilidade da saída do Rodrigo Caio para Lazio, né? E poucos reforços chegando. Chegaram 2 gringos, um deles, inclusive, não se sabe se vai poder. O São Paulo foi à FIFA, inclusive, para autorizar, porque houve um erro no sistema da FIFA de transferir jogadores internacionais e passou de 1 minuto do que poderia o horário e agora o São Paulo está na FIFA pedindo para registrar o Buffarini. E no Esporte Mais, Marcos? Hoje a gente vai ter um Esporte Mais um pouco mais musical, um cara que é envolvido com esporte, mas é um grande músico, o Carlos Miúdo, vai estar com a gente aqui. Oh, que legal. E vamos trazer bastante informação do esporte regional. Inclusive tem atleta do ABC convocado de última hora para Rio 2016. E o pessoal vai ficar sabendo hoje no Esporte Mais. Legal, legal. Então até às 8. Até às 8. Encontro marcado, hein, com o Marcos Bonechini. No mês de férias escolares, separamos algumas atrações culturais para agradar a toda a família. Veja os eventos que acontecem nesta sexta-feira. Que gosta de um bom arrastapé terá a chance de dançar ao som dos clássicos do forró pé de serra com o trio Sinhá, em um espetáculo que passeia pela história da música nordestina e pelos ritmos que compõem essa tradição. No repertório, além de Luiz Gonzaga e seus parceiros, outros grandes mestres e artistas da música nordestina, como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Sivuca, Gordurinha, Hermeto Pascoal e Gilberto Gil. O show será na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no SESI Mauá. A entrada é gratuita. Os ingressos serão disponibilizados 1 hora antes do show começar. Por favor, para ouvir a Thalita.
carreira artística tem repercussão internacional. A maioria de suas canções são poesias de alto poder de encanto linguístico. Chico César traz ao Sesc Santo André, nesta sexta-feira, às 9 horas e no sábado, também no mesmo horário, seu mais novo trabalho, Estado de Poesia. O trabalho une a riqueza dos ritmos brasileiros à sonoridade universal. No mesmo álbum, samba, forró, frevo, toada e reggae se misturam e dão vida ao espetáculo musical. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de entrar... Os ventos que sopram do mar trazem umidade para a região. Nesta quinta-feira, o dia amanheceu com névoa e muitas nuvens, impedindo que o sol aparecesse ao longo do dia. Veja a previsão completa para amanhã. Em São Caetano, a mínima prevista é de 10 graus e máxima de 16. Na capital de São Paulo, mínima também de 10 e máxima de 17. No Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 13 de mínima e 19 graus de máxima. Já em São Carlos, interior do estado de São Paulo, a previsão é de 10 graus de mínima e 24 graus de máxima. Em comemoração aos 10 anos da Boutique Que Show, em Santo André, o cantor Maurício Manieri fará um show especial no Clube 1º de Maio, na próxima segunda-feira, dia 25 de julho. O show está marcado para as 8 horas da noite. Quem quiser já pode comprar ingressos a R$ 60 na própria loja, localizada na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, no Jardim Bela Vista, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6h30 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã às 6 da tarde. Parte da venda arrecadada com as entradas será revertida para o Lar Nossa Senhora das Mercedes, em São Caetano. Sob o comando da proprietária da Boutique Que Show, a Karina Molines, o evento no clube terá Open Bar e Open Food, o que é very good. O Show Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Um bom descanso a todos e até lá.